Oi, Oi, Ju, Cris, tudo tudo bem? bem? Tudo jóia? Ó, o maridão já tá na área aí, ó. E o teu Uau! maridão, hein? Ó, Tá aí, tá Elisiane, entrando, acho que tá entrando. tá entrando o pessoal aí. E Vamos, aí, boa vamos lá. noite, E Cris. aí? Boa noite. Oi, Saíde. Ô, Danilo, o maridão na área aí, né? Isso aí. Legal. Boa noite para todos aí que estão entrando. Vamos dar um tempinho, né, para o pessoal entrar. Isso. Vamos dar um tempinho aí. E aí, tudo certo? Tudo em paz, Cris? Muita Tudo em atividade paz, graças a Deus. física, muita Estamos voltando alimentação. essa semana, né? Estamos voltando essa semana nativa. É isso aí. É isso aí. Oi, boa noite, Marília. Boa noite. Boa Sejam noite. bem-vindos. O pessoal que está entrando aí. Nós vamos dar mais um tempinho só para o pessoal começar a entrar e a gente iniciar a nossa live. Aham, com Um assunto certeza. um assunto bem bacana, né, Ju, ali, Com que certeza, bem hoje, bacana, hoje bem, o pessoal está bem tá importante. preocupado bastante, né, para aumentar a imunidade, né? Então, Com certeza. vamos conversar um pouquinho. Vamos ajeitar a câmera aqui. Aí. Uhum. Boa noite, Carla. A Carla. Saudades, Carlinha. Legal. A Duda, nossa aluna. Boa noite, Duda. Seja bem-vinda. Já vamos começar daqui a pouquinho. Só a pessoa Uhum, entrando, dá mais um tempinho para o pessoal entrar, né? com certeza. Tem um monte de perguntinhas para você. Um monte de perguntinhas. Aí, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer a dinâmica assim, né, Ju? O que que tu me diz? A gente faz a live, né? A gente deixa sem comentários até para não dispersar. E após E a live, a gente abre para perguntas, para ver se pode alguém ser, tem alguma dúvida, né? Eu acredito que com seria legal certeza. assim, né? Isso mesmo. Pode ser melhor, porque senão às vezes a gente fica vendo ali o pessoal falando, aí a gente fica querendo ver, né? E Isso. aí Daí, dispersa e tira realmente do foco, né? isso mesmo. Então tá certo. Daqui, daqui uns minutinhos a gente inicia, então. O pessoal que está ali. Estou botando na tela maior, porque a pessoa é um pouco míope, sabe? Aí a tela Ó, o maior suplemento. Vamos facilita. suplementar essa visão. Isso aí, ó. Suplementação dos Não vale olhos. pegar no pé, não vale pegar no pé. É, não, tá. Isso aí. Oi, Duda. Vê, o pessoal tá entrando aí, ó. Já tem bastante gente aí. Ana Paula. Oi, Ana Paula, minha prima. Vamos lá, vamos entrando. Todo mundo sejam bem-vindos. Então, a gente vai iniciar com as pessoas que estão aqui hoje, né? Porque Aham, a com gente está certeza. esperando muitas pessoas entrando e tal. Vamos iniciar então. Então, Ju, eu queria um pouquinho que tu falasse sobre a tua, né, o que Me que você apresentar, é, né? né? E uma apresentação breve, assim, para o pessoal Tá, conhecer você, conhecer a tua especialidade, tá? tá joia. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. O meu nome é Juliana Primo, eu sou médica, atuo na profissão há 15 anos e sou atualmente pós-graduada em nutrologia esportiva, né? Trabalho também com medicina integrativa. E a gente está aqui hoje para fazer uma live bem legal para vocês com relação à imunidade, né? Não só pela questão do momento, mas porque realmente a imunidade é um tema super importante em todas as estações, em toda a época do ano, e vocês vão ver através da nossa live agora o porquê, tá? Isso aí. Eu desativei os comentários até para a gente focar bem no assunto, né? Um assunto que Sim. hoje o pessoal está bem interessado em saber como aumentar a nossa imunidade, né?
as pessoas que têm baixa imunidade. Então, a primeira pergunta que eu faço para ti, Ju, é assim, a respeito desse teu ponto de vista, né? Afinal, vem da onde essa baixa imunidade, né? Da onde que a gente adquire essa baixa imunidade? Por que que a gente Tá, adquire, né? tá. Então vamos falar da imunidade, Cris, como um todo, né? A gente tem que lembrar que a imunidade é parte do nosso corpo, tá? Não é uma coisa que eu vou ali, pego e coloco. É uma coisa que nós vamos construindo no decorrer da nossa vida, tá? Então, a imunidade, ela começa com a alimentação. Eu falo que a imunidade é igual aquela casinha que a gente desenha quando a gente é criança. Aquela base ali para sustentar a casinha é a alimentação. Então, eu não posso falar de imunidade sem falar da nossa alimentação. E a alimentação, ela hoje em dia está bem complicada por causa da indústria em si, né? Do corre-corre, do dia a dia, e nós lançamos mãos de pacotes o tempo todo e a gente esquece de descascar mais, né? De preparar mais os nossos alimentos. Então, a imunidade, ela começa com a nossa alimentação, tá? E tem alguns outros pilares que seguem isso. Então, no geral, a gente vai começar falando assim, a imunidade, ela tem que ser construída diariamente, através dos alimentos, e com alguns pilares em torno disso, que seriam as pilastras da casinha, que é exercício físico, tá? Que é a suplementação, que é o sono adequado. O sono é super importante para a nossa imunidade. A gente vai conversar daqui a pouquinho um pouco mais sobre o sono, tá bom? E isso faz com que a gente torne tudo isso a chamada imunidade, tá? E realmente algumas pessoas têm imunidade baixa devido a isso, tá? A alimentação é irregular, não se preocupa em estar colocando coisas boas que estimulam. Eu vou falar assim, sinceramente, a primeira coisa da alimentação é o nosso microbioma intestinal. Então, as pessoas acham que, vamos dar um exemplo, que defecar todos os dias é estar com o intestino saudável. E isso não é uma verdade. Tá? Então, nós temos Ah, que ter é. qualidade na alimentação para que o nosso intestino funcione legal e daí parta o princípio da imunidade. Mas sem contar com as outras coisas que a gente está falando, né? Então, a base da É, imunidade começa pela nossa alimentação. ótimo. E assim, Ju, a maioria das pessoas pensam assim, naquelas receitinhas, né? Aquelas receitinhas caseiras. é, porque o fulano falou que né, tomar limão de meio-dia é, aumenta a imunidade. Aham. Né? Então, chás, também os chás, né? Tem bastante chá de guaco, outros chás Uhum. ali que todo mundo adere, né? Essas receitinhas para aumentar a imunidade. E eu queria que tu falasse sobre alguma coisa sobre isso, né? Se tem alguma dica, alguma coisa nesse De sentido, produtos né? naturais, essas coisas que as pessoas usam. Então, assim, realmente, as pessoas falam um pouco do limão devido à vitamina C, que é um dos suplementos que a gente usa muito para imunidade. É verdadeiro, a vitamina C, ela tem esse potencial imunológico, porque ela diminui o efeito inflamatório corporal no geral, tá? Então, a vitamina C, ela contribui muito para o aumento da imunidade. Tá? Então, assim, só que na realidade, essa história da água com limão, ela acontece por vários motivos, né? A água com limão, na realidade, ela funciona legal você tomar em jejum, você acordar, despertar e tomar o teu copinho de água com limão, porque nesse limão tá a dose diária de vitamina C, que é Uhum. para gente diária para todo mundo tomar. E você está fazendo uma limpeza geral, você acorda e antes de colocar qualquer alimento na tua boca, você está alcalinizando o teu corpo com água com limão em jejum. Então, pode ser um ponto positivo, sim, levando em conta tudo que eu falei. Primeiro, levando em conta toda a alimentação que você faz. Se você adicionar uma água Porque com limão em jejum, funciona. não adianta ficar tomando água com limão e não fazer uma atividade física, por exemplo, Não né? fazer exercício, Ou não ter uma não vai, alimentação não saudável. vai, né? Ou só pensar na estética em si, né, Ju? Que hoje Também, em dia também. as pessoas elas pensam muito na estética como atividade física, Sim. né? Porque eu vou para Esquecem da academia, saúde. aí quase morrendo, porque agora a quarentena eu fiquei em casa comendo, 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 né? E daí chega na academia e quer fazer tudo num dia só.
E não pensa também nesse lado ali, né? No lado da saúde, né? Na realidade, é estranho para mim as pessoas falarem que eu tô na quarentena, eu tô comendo muito. É porque, assim, isso tudo é construção, né? Então, hábitos alimentares, independente de quarentena, assim, você vai falar assim, mas e aí na quarentena, como é que foi a sua alimentação? A minha alimentação segue igual a minha alimentação fora da quarentena. Aí você fala, mas aí rege uma ansiedade, eu tô sem treinar e tal. Por isso que eu tô falando, tem alimentos que ajudam muito até em diminuir a ansiedade, a controlar o estresse. Então, tudo tem a ver também com o microbioma intestinal. A nossa ansiedade, o nosso estresse tem a ver muito com a nossa alimentação. Vou falar Eu lembro, rapidamente, tipo assim, um excesso de farináceos, ele gera ansiedade, ele gera ó, um que processo legal. inflamatório intestinal. Então, isso tudo faz você ter mais compulsão. Então, essa quarentena era para as pessoas estarem se alimentando melhor, com melhor qualidade. Não deixar que tudo isso que está acontecendo faça descontar na Até o comida, próprio, né? até o próprio estresse em si, né, Ju? No Justamente, caso, sim, com certeza. a preocupação, tudo, e tudo isso Sim, influencia. Daí a pessoa fica com mais ansiedade ainda para, né, justamente. para comendo. É uma E bola de neve, né? É um ciclo uma coisa vicioso. interessante é o intestino, né? O intestino fala muito, né? Eu vejo por Muito, mim, né? muito. Vejo por mim. O intestino é nele, na realidade, tem uma brincadeirinha, né? Que estudos agora frequentes estão falando que o órgão da emoção não é o coração. O órgão da emoção é o intestino. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que entra por aqui, que está refletindo aqui embaixo, e as pessoas não têm noção que ele realmente está sendo considerado o nosso segundo cérebro, por isso mesmo, entendeu? Porque ele gere as nossas emoções, ele gere as nossas atitudes. Então, falando de suplementação, a vitamina C, que a gente voltando ali, lembrando que então é por isso que a gente tem que estar sempre suplementando, porque não é só alimentação. Infelizmente, por causa da indústria, também está faltando nutrientes nos nossos alimentos. Então, a gente tem que ter noção que nós temos que repor estes nutrientes para que nós tenhamos uma resposta adequada até do metabolismo corporal para a gente estar gerindo uma boa imunidade, né? Uhum. E falando assim de receitinhas assim, né, caseiras e Sim. tal, Bora o que que falar. você assim pode estar nos auxiliando, né? Alguma Ótimo. receitinha assim básica assim. Eu Então, vamos queria começar fazer, com a aguinha. começar hoje, entende? Eu não Então, tô bora. fazendo nada, né? E eu quero Certo. começar uma vida saudável hoje. O que que você Pronto. receitava, no caso, nesse sentido? Uma Vamos dica, lá. né? Vão ser várias dicas. Primeira coisa, mudar hábitos alimentares. Primeira coisa, se você quer mudar a tua vida e construir uma imunidade, que a imunidade não se constrói em estações. Imunidade não se constrói em epidemias. Imunidade se constrói ao longo da vida. Então, primeira coisa, mudar hábitos alimentares, se mexer, exercício físico melhora tudo. Por que exercício físico melhora a imunidade, pessoal? Primeiro, regula o nosso estresse. O corpo desestressado aumenta a imunidade, regula o nosso sono. Uma pessoa que tem um sono reparador vai ter imunidade boa. Depois, diminui a inflamação corporal, porque o sobrepeso e a obesidade inflamam o nosso corpo. O obeso é um ser humano inflamado, então nós precisamos nos exercitar. Não é porque a Cris da Pilates e a doutora Juliana fez nutrologia esportiva, é porque é ciência, não somos nós duas que estamos falando, é ciência. Então as pessoas têm que mudar os hábitos alimentares, têm que mexer o corpo, tá? Dormir bem e regular o estresse. Receitinhas para tudo isso. Além de mudar a alimentação, uma aguinha com limão em jejum antes de qualquer alimento para adstringir o nosso corpo, alcalinizar a nossa saúde. Quando a gente desperta, nós estamos ácidos, porque nós dormimos a noite toda e o corpo trabalhou para eliminar toxinas. Então, para nós alcalinizarmos o nosso corpo e começarmos o nosso dia bem, água com limão em jejum. Segunda Tem que dica, nós ser temos gelada, porque tem gente que Não, pensa assim, ó, natural. água com limão não tem que ser gelada. Não, tem que ser quente. Ah, não, tem que ser Não, temperatura normal, né? a Tem temperatura pessoas que pensam que é.
A temperatura da água para o limão é melhor que seja natural ou mais fresca, porque a vitamina C, ela é volátil. Se você aquece a vitamina C, você coloca ela embora. Então, com água natural ou Ó, mais fresca. Nunca aquecer nada que tenha cítricos, que tenha vitamina C, porque aí você está mandando embora e está queimando essa vitamina C, tá? legal. Depois, extrato de própolis. Extrato de própolis é Ah, excelente, tá? O extrato de própolis realmente funciona muito porque ele estimula a produção de macrófagos, que são as nossas células de defesa. Eles estimulam várias células de defesa, como as natural killers, porque eles têm muita proteína. O extrato de própolis tem vitaminas e minerais. E tem uma dica bem legal do extrato de própolis. Ele tem um ácido chamado ácido cafeico. Esse ácido cafeico, ele inibe a entrada de vírus nas nossas células. Então, para infecções virais, mas não é depois que eu adquiri-las. Por isso, imunidade se sim, constrói todo dia, destrói tá? ao Então, tempo. extrato de própolis, 20 gotinhas O tempo nessa todo. aguinha com limão em jejum. Top. Também Ó, tomo já há um legal. tempo e é muito bom Depois que mesmo, eu, pessoal, para poder é, estimular a imunidade. depois que eu comecei a tomar, uma coisa legal que aconteceu em mim, depois que eu comecei a tomar o própolis, eu não tive mais. É porque eu tenho problema de asma, bronquite, todos aqueles probleminhas lá, né? Que a doutora sabe, Aham. né? Ela é minha médica. E eu melhorei muito, 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 Sim, muito com o extrato de própolis, né? Dou pro meu filho, dou justamente. pro meu esposo. É Sim, bem, extrato de bem própolis, importante. crianças e adultos podem tomar tranquilamente, tá? E depois da É, vitamina C e do extrato de essa era a minha, própolis, essa era a minha outra pergunta. do extrato de própolis, não, muito legal. O Isso. extrato de própolis é super, e super econômico, né? E assim, uma dica melhor ainda é o extrato de própolis verde, é bem interessante. Então, assim, abusem do extrato de própolis no bom sentido, 20 gotinhas todos os dias. Lembrando que nós estamos construindo essa pessoa que chegou agora e está querendo mudar de vida. Então, a alimentação, exercício físico, que vai controlar o estresse, controlar o sono, e alguns suplementos, como primeiro a vitamina C, a gente falou, segundo, extrato de própolis. Outra coisa que realmente funciona muito é a vitamina D, tá? A vitamina D, que é a vitamina do sol. Só que tem alguns requisitos da vitamina D que são importantes a gente deixar claro, porque para você adquirir as 10 mil unidades diárias de vitamina D, tem três coisas importantes. Primeiro, tem que estar com 70% do corpo nu, ou seja, tem que estar de biquíni ou tem que estar de sunga. Segunda coisa, tem que ser 10 a 20 minutinhos e sol do meio-dia. Então, assim, diariamente, quem trabalha o dia todo, talvez não tenha a oportunidade de estar fazendo essa parte da vitamina D. Eu não tenho como tomar sol todo dia, Eu sei. meio-dia, né? Já ouvi falar, né? Não sei se é Aham. verdade, a palma da mão, né? Colocar a Uhum. palma da mão no sol ou a nuca. O que que você tem alguma relação? Porque eu já Não, ouvi não falar tem que isso. não, tem que ser Não o tem. corpo Tem que todo. ser 70% do corpo nu, sem protetor solar, mas, pessoal, é apenas 10 a 20 minutos. No horário do meio-dia, sim, mas é apenas 10 a 20 minutos, tá? Não é ir pra praia o dia inteiro e falar, a doutora disse que eu posso tomar sol o dia todo sem protetor. Não é isso. E, infelizmente, a maioria de nós trabalhamos o dia todo, não tem como. Então, aí a gente indica suplementação, mas já a vitamina D, a suplementação é individualizada, tem que procurar um profissional gabaritado para poder dosar a sua vitamina D. Nós conseguimos dosar a vitamina C sérica, nós conseguimos dosar a vitamina D sérica para saber qual é a dose que o paciente precisa, tá? Dessas vitaminas. Inclusive, já que a gente está falando de imunidade e dessa situação de agora, a Itália mesmo postou, a semana passada, né, um artigo científico comprovando a eficiência da vitamina D em infecções virais por coronavírus. Então, é importantíssimo a gente estar dosando a nossa vitamina D, né? Sem Até contar também que a a vitamina suplementação, né? Dá para sim, suplementar também, né? sim, e levando pelo lado do estresse, a vitamina D ela atua a nível de cérebro também.
ela é importantíssima na formação da serotonina, que é aquele hormônio do humor, que é o hormônio da felicidade, que é o hormônio para melhorar a parte muscular. Então, aquelas pessoas um pouco mais depressivas, a gente também tem que tomar cuidado, né? Então, a gente tem que elevar a vitamina D. Também é outro ponto importante para a nossa imunidade, vitamina D3, tá? Ah, legal. Muito bom. Ju, sobre o jejum intermitente, né? Vamos Uhum. conversar um pouquinho sobre, porque houve uma moda, né, do jejum intermitente, vou fazer, aí ou assim, por conta da questão estética, você Uhum. ficar sem comer à noite, né? Uhum. Vou tirar à noite a minha comida da minha janta para daí eu E o café da manhã. emagrecer, né? Emagrecer, né? O que Uhum. que isso pode influenciar de forma na imunidade? O que pode Tá. estar ocasionando, né? Esse Uhum. ficar muito tempo, um longo período sem comer, né? O que Aham. você me Então, diz assim, sobre ó, isso? na realidade, eu falo assim, ó, o jejum intermitente é para todos, mas nem todos são para o jejum intermitente. Por quê? Na realidade, o jejum intermitente funciona como? Para quem nunca soube o que é jejum intermitente. Você se alimenta até às 19 horas e fica até o meio-dia do outro dia sem se alimentar e a sua primeira refeição é o almoço, né? As pessoas fazem isso realmente para eliminar peso, quando elas querem eliminar com mais rapidez, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ver o perfil da pessoa, tá, Cris? Que o jejum estimula a imunidade, ele estimula. Desde que as suas refeições, quando você vai fazê-las, a refeição do meio-dia, o lanche da tarde e aquela sua refeição até às 19 horas, sejam refeições completas. Que eu digo completas em nutrientes, tá? Então, agora a gente tem que ver se essa pessoa está se alimentando bem fora do jejum intermitente. Porque não adianta ficar ali aquele tempo todo do jejum intermitente sem se alimentar, querendo estimular metabolismo, estimular a imunidade, e depois Aham. não se alimentar bem naqueles outros momentos das refeições. Então, isso é muito individualizado, Oi? enfim, mas tem pessoas que não ficam bem, tá me ouvindo? Com o jejum intermitente. Então, é bem Agora sim, individualizado cada deu um. uma queda deu uma queda aí, né? Eu só põe Alô? aqui. Oi, Oi? Caiu um pouco, né? oi, tô aqui. Alô? Não tá me vendo ainda? Eu acho que caiu. Agora sim, agora tô. Tá voltando. Deu uma oscilada na internet, eu acredito. Tá me escutando? Oi? Deixa eu ativar aqui os comentários. Pessoal, me fala se Tá vocês me estão vendo? escutando a gente. Dá um oi ali para ver se todo mundo está escutando, ok? Voltou, né, Ju? Tá me Eu tô escutando, aqui, Ju? tô te ouvindo. Ah, legal, legal. Aham. É que eu acredito que deu uma oscilação na internet. A internet está meio ruim hoje. Aham. Acredito que sim. Acho Não, que tranquilo. E às o vezes eu pessoal não sei como é que tá estão as penando, lives. Eu não sei live, né? E é, muita live. bombando, bombando. Ah, minha mãe entrou agora. Sim, tá escutando, né, mãe? Isso aí, escuta bastante. Eu vou desativar. Vamos lá, mãe, Beleza. vamos lá. Estamos Vamos lá. escutando, né? Beleza. Então vamos continuar, tá? Nós estávamos no raciocínio ali, eu vou desativar os comentários. Continua, Ju. Depois, qualquer Tá, coisa, a gente volta, tá? Referente tá. ao Você tá me jejum, ouvindo, né? né, Cris? Você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Legal. Então o jejum, a gente tem que ver, é muito personalizado, é muito individualizado, depende de cada paciente e daquilo que eu te falei. Se a pessoa fizer as refeições nutricionalmente corretas nos horários que não estiverem em jejum, tudo tranquilo, tá?
E realmente o jejum é um bom Aham. estimulante de imunidade, porque ele faz as nossas células criar as defesas próprias. Isso também é bom. A gente não pode Oh, sempre que estar legal. querendo só dar munição para a imunidade. A gente tem que dar munição, se alimentar bem, praticar exercícios físicos, controlar estresse e sono adequado, que aí a imunidade ela vai pedalar sozinha, né? Você vai perceber, ah, faz tempo que eu não Uhum. fico doente, ah, faz tempo que eu não tenho resfriado. A gente começa a perceber assim que a imunidade realmente está trabalhando a nosso favor. Legal, ótimo. Sobre a perda de muito sangue, né? As pessoas, as mulheres principalmente, né? Que tem Uhum, aquele fluxo menstrual grande, né? Aí tem uhum. aquela preocupação, pô, eu vou ficar com baixa imunidade em função em relação à perda de sangue. Tem relação sobre isso? Ou é um mito? O que você me diz? Na realidade, não é que não tem a ver com a imunidade, tem que ver, triar essa paciente, ver como é que está a imunidade dela, mas realmente nós estamos tendo um problema bem grande com mulheres em idade fértil com relação à ferritina, sim, tá? Ferritina baixa, e aí você percebe um nível de alteração de humor, de estresse, a TPM fica mais intensa. Então, mulheres, prestem atenção. Quando forem procurar um profissional, além de dosar suas vitaminas, dosar seus minerais, pedir às vezes, porque tem médico que não pede dosagem de ferritina e nem ferro sérico. Tem que dosar sim a ferritina, tá? Porque isso traz problemas depois. No posterior, a longo prazo, pode realmente sim diminuir a imunidade dessa pessoa. Se tiver relação com uma má alimentação, sedentarismo, sono e realmente a Estresse. ferritina, estresse, e a ferritina ela leva a isso. Ela leva a distúrbio do Uhum. sono quando ela está baixa, ela leva a estresse, ela leva a mudança de humor, né? E a pessoa às vezes não se alimenta bem e tudo isso, realmente, o conjunto da obra diminui sim a imunidade. Então, mais um fator importante, dosar minerais, dosar vitaminas e a ferritina, tá? Legal. Tu falou sobre as vitaminas, né, Ju? A Aham, vitamina C, né? Mas tem a B12 também, que é uma vitamina bem super importante, né? importante. Sim, A, vamos falar um eu acho que pouquinho da a A B12. também, né? Fala um pouquinho sobre essas vitaminas, o que que você me diz, né? O Tá. que que vem dessas vitaminas? Tem pessoas que também não conhecem, proveniente do que essas vitaminas, né? O que que tem no B12, o que que a Tá. B12 faz, né, para o nosso organismo, para a imunidade em si. Tá, vamos lá. Vitamina B12, principalmente, na realidade, é uma vitamina muito importante para a parte neuromuscular, tanto do cérebro como neuromuscular corporal, tá? Tem a ver com cognição, tem a ver com otimização cerebral mesmo, a parte de neurônios, a parte da musculatura, tá? Então, na realidade, a B12 também, a falta dela causa cansaço, causa distúrbios do sono, causa irritabilidade, também é uma vitamina importantíssima para a imunidade, só que por deficiências nutricionais, tá? Até onívoros, porque as pessoas falam muito, ah, mas a vitamina B12, ela vem de origem animal, né? Das carnes, enfim. Só que nem esses alimentos, eles têm mais qualidade. Então, na realidade, nós já entramos com suplementação. E a B12 é outra vitamina que deve ser dosada, assim como a ferritina, assim como a C, assim como a D, que tem muita gente que está passando por alguns problemas até neurológicos por deficiência de B12. Então, ela tem a ver também, sim, com a nossa imunidade, porque a imunidade tem a ver com cérebro, tem a ver com cognição, tem a ver com memória, tem a ver com sono, com qualidade de vida. Então, a B12 também entra nessa listinha de suplementação para a imunidade, sim, tá? E a E e a A E é são só vitaminas onde, mesmo na suplementação, isso? É só na suplementação mesmo que na entra. realidade, era para ser, sim, como suplementação, a dose é individualizada. A gente tem que dosar Uhum. primeiro a vitamina B12 sérica do paciente para prescrever uma dose adequada. Oral, Legal. dica: não suplementem B12 via oral. Microbiota intestinal que não tiver saudável, a pessoa vai estar investindo um dinheiro que não vai ter retorno na saúde, porque B12 oral não funciona na maioria das vezes, tá? Então, por isso que é bom procurar um profissional habilitado
fazer a dosagem da sua B12, o profissional prescrever injetável, tá? Aí sobre a vitamina E e sobre a vitamina A, que são vitaminas antioxidantes, né? Também é de Aham. origem animal, mas a vitamina E, a gente ainda encontra a vitamina E muito no óleo de gergelim. Elas são antioxidantes, também trabalham muito com a nossa imunidade. A vitamina E, principalmente para mulheres, para a saúde mamária, é excelente como antioxidante, é anti-envelhecimento. Então, eu também indico todas as Legal. duas. A A com menos frequência, eu acho que a E a gente consegue encontrar em alguns suplementos já prontos também. Não vou dar nome aqui porque a gente não está fazendo propaganda de empresas, mas procura um Com certeza. profissional, dose as suas vitaminas. A vitamina E é muito importante, principalmente para TPM ali. Tem produtos bem bons no mercado para a saúde da mulher. E aí pode estar usando para suplementar a vitamina E também, tá? Eu vi que tem alguns homens aqui, né, na live. E para os homens, o que que você me diz da vitamina E? De Vitamina E quê? ou a B? Para os homens, no caso, né? Tem alguns homens Ah, tá. aqui. Não, na realidade são antioxidantes, são anti-envelhecimento, claro que sim. Eu coloquei mais ênfase na saúde da Mas mulher, mas da mulher, todas essas vitaminas que a gente está falando, elas são importantes para todos, tá? Só que sempre legal. dosar antes. Porque, por exemplo, Sim, como a gente falou da ferritina, no homem, geralmente a ferritina em alguns homens, ela é mais alta do que nas mulheres. Então, só cuidado ali na ferritina, que na mulher é mais frequente, tá? Mais baixas por causa do ciclo menstrual mesmo, tá bom? Mas as outras vitaminas todas são importantes, tanto para homens quanto para mulheres. sobre o estresse, né? O Uhum. estresse, que é o que mais pega hoje em dia, né, Ju? Assim, o nosso dia a dia, né? O pessoal hoje muito trabalho, ainda mais o trabalho agora em casa, né? Que todo mundo está mais em casa, no seu trabalho. Então, isso eu acredito que o estresse também é uma das causas mais importantes, no caso, hoje, é, desses distúrbios, Sim, tanto da imunidade, da qualidade com de vida da certeza. pessoa em geral, né? O Com que que você certeza. me diz o estresse? Então vamos E o lá. que que Então você, o é que você importante a gente indica aí? lembrar, é O que importante a você gente lembrar indica? daquela casinha. Vou indicar. Importante a gente lembrar da casinha, lembra? A base, a alimentação e as pilastras, né? Nutrição, Então, as pilastras, exercício físico, a outra pilasta, controle do estresse, e a outra pilasta, sono regular, né? Então, o que que a gente tem que falar é, do estresse? Tudo puxa uma coisa puxa a outra, tá, Cris? Quando você se alimenta sim. mal, quando você não coloca para fora essa energia através do exercício físico, você não estimula hormônios do prazer, você não estimula hormônios do bom humor, você não tem uma alimentação adequada, o teu intestino está inflamado porque você não tem uma alimentação adequada, isso gera estresse sim, tá? Então, dicas Uhum. anti-estresse. Além disso tudo, suplementações, por exemplo, a vitamina D, eu já falei que age no cérebro, age na cognição, age no neurônio. A vitamina D tem uma coisa bem especial, tá? Ela ajuda na conversão do triptofano, que é um aminoácido, em serotonina, que é o hormônio que nos deixa feliz, que nos deixa Sim. bem-humorado. Própria Então, é atividade importante a gente física, fazer né? A exercício própria físico, atividade física libera serotonina, né? O justamente. exercício Então, físico. a gente está falando de uma coisa que se a gente ficar, aí as pessoas vão notar que uma coisa vai puxando a outra. Então, exercício físico, boa alimentação, suplementação de D3, suplementação de B12 quando necessário. Uma substância bem importante, que é um antioxidante muito legal e que atua no estresse também, é o ômega 3, tá? A suplementação Ah, de é ômega o 3 as cápsulas de ômega 3 funcionam bastante anti-estresse, tá? Porque ajudam na cognição também, no foco, na concentração, na memória, tá? Mas o que eu falo assim também um pouco para as pessoas é porque eu sei que esse momento de confinamento tem muita gente que fica em casa e aí começa a conviver filho, pai, mãe e dá uma certa ansiedade de voltar ao trabalho. Essas pessoas dependem do trabalho para ter o retorno, né? Enfim, um pouquinho de meditação também vai bem, né? Um pouquinho de oração. Então, são suplementos que não tem dose e não tem hora.
E Então, eu acho que oração a própria e meditação respiração, a gente do Pilates que trabalha com respirações. Oi, pessoal, Oi, pessoal, pessoal. voltamos. Oi, oi, Ó, Adega, gente, a mãe da Joyce entrou agora. Oi, Dega, boa noite, Iris. Então, a gente estava boa falando sobre a noite. respiração, né? A gente estava falando sobre Respirações, a com respiração. certeza. Inês, Sim, oi. Então, a respiração é um dos fatores mais, eu acho, mais importantes, além da suplementação, né, Ju? com A certeza. respiração, ela controla muito o estresse, né? A pessoa, sabendo respirar adequadamente, ela vai controlar o Isso. estresse, né? É porque, na realidade, a maioria de nós hiperventilamos, né? A gente fica com aquela respiração curta, a gente não enche o pulmão corretamente e isso faz gerar um estresse, faz gerar uma ansiedade. Então, realmente, nós não fazemos uma inspiração e uma expiração completa no dia a dia, na correria do dia a dia. E realmente isso também é uma suplementação que não tem dose, que não tem hora e que, né, o ar é de graça, então vamos lá, né? Mesmo que um pouco poluído. Aliás, esse é um dos fatores importantes da gente já falar, que diminui também a imunidade, porque que a alimentação, enfim, eu como tão bem e ainda estou com deficiência de vitaminas, porque as nossas células elas oxidam todos os dias através de poluições. A gente tem poluição eletromagnética, que infelizmente é o que a gente está fazendo agora, a gente está tendo contato, né, com eletrônico. Uhum. A gente tem a poluição do ar, a gente tem a poluição sonora, a gente tem a poluição visual. Isso tudo, pessoal, deprime a imunidade. Então, na realidade, por isso que a gente fala que é uma construção diária, né? São coisas que acontecem involuntariamente que prejudicam também a nossa imunidade, tá? Legal, Ju. E eu sei que você é vegetariana, né? Eu vou lá. Ovo lá. Isso, vegetariana. Há Por 20 muitos anos. anos você é há 20 anos? Nossa, 20 né? anos. Eu penso assim, 20 isso tem que construir, porque eu anos. não consigo viver sem carne. Mas, assim, eu admiro você muito nessa parte, assim, né, há 20 anos que você, né, então, até a Lara, tua filha, teu esposo, né, tudo, o Danilo, Os quatro. então, me fala um Isso. pouquinho sobre isso, né, sobre ser vegetariano, porque, e até, assim, as pessoas, hoje eu vou começar a não comer carne, daí elas não comem mais carne, né, e daí começam os Uhum. problemas, né? Os problemas vêm, a Isso. imunidade baixa em função da carne. Então, como que a gente pode construir, né? Eu não quero mais comer carne, né? Então, como é que Uhum. você. Eu conto um pouquinho da tua experiência sobre isso, né? Tá, então assim, ó, na realidade é outra construção que eu fiz. As pessoas elas deixam de comer carne, eu deixei de uma hora para outra. Eu não fiz assim, tirei um pouquinho, não, eu tirei assim definitivo de hoje para amanhã, tá? Isso foi há 20 anos atrás. E o que acontece não é que as pessoas baixam a imunidade por falta da carne. Baixa a imunidade porque elas não sabem comer ainda sem carne. Então, na realidade, a gente tem que estudar para poder a gente ter o conhecimento para estar adquirindo fontes de outras, de minerais, de vitaminas, de proteínas através de outros alimentos, tá? Então, tem muitos alimentos vegetais que são riquíssimos em proteína, tem muitos alimentos vegetais que são riquíssimos em ferro, em B12 também, enfim, isso é uma construção que eu fui fazendo ao longo da minha vida, porque na minha família eu não sou diferente, eu tenho pessoas na minha família que são obesas, eu tenho pessoas na minha família que são diabéticas, meu avô também infartou, então a minha história não é diferente de muitas pessoas. E todas essas doenças são doenças de fundo de problema nutricional. Então eu escolhi, porque eu não posso, não tem como eu mostrar minha foto aqui agora, mas eu também já tive em sobrepeso.
Então, antes de eu me tornar médica, eu já comecei a estudar sobre nutrição, né? Já comecei a ler sobre alimentação. Os meus filhos nasceram ovo-lacto vegetarianos, então isso mudou a nossa vida, a nossa maneira de interpretar o alimento. Eu era super carnívora, Cris, eu já falei essa frase, que eu amo carne, e realmente eu falava isso. Eu ia no espeto corrido, eu não levantava da mesa, eu ficava à mesa só recebendo as carnes. Então, isso é possível, sim. Na realidade, é um processo, é construção. E eu falo para todo mundo que está nos ouvindo agora: nós sempre temos o que melhorar. Não pensem que eu estou aqui falando isso para vocês e eu ainda não tenho algumas coisas. Eu tenho sempre o que melhorar. Eu fico vendo como era a minha alimentação há 2 anos atrás, há 4 anos atrás. Eu achava que eu era saudável. Mas nós sempre temos o que melhorar, né? Então, é possível, sim, você levar uma vida ovo-lacto vegetariana, tá? É só realmente você procurar um profissional. Hoje em dia tem os profissionais que ajudam, né, as pessoas a fazer essa transição, a te dar indicação, a te prescrever como se alimentar de uma forma saudável, mas tem que procurar ajuda. Algumas pessoas sim, porque elas se tornam ovo-lacto-vegetarianas ou veganas, às vezes também por modismos, e aí elas não leem sobre alimentação, elas não fazem suplementação, e elas adoecem não é por falta da carne, é por falta de conhecimento, tá? E é por isso que acontece isso. Você falando sobre a tua experiência, né? Então, essa último detalhe que a gente tem aqui, que eu acho bem interessante, você contar um pouquinho da tua história de vida, né? Da tua história de vida desde lá que você, né? A primeira avaliação nossa, né? E depois Na a foto realidade, do antes e isso. depois, né? Vai fazer Então, conta um 7 anos, pouquinho da né? tua história, assim. Com E conta um certeza. pouquinho da tua história, assim, de vida mais saudável, né? Que você estava numa vida menos saudável, né? Com todos Isso. aqueles problemas teus, né? Sim, Que sim, aconteceu, para daí mudar a chave, né? Conta um pouquinho com da tua história, certeza. que é muito interessante. Então, na realidade, há 7 anos atrás eu conheci a Cris. Eu fui praticamente obrigada pelo meu marido a procurar sair do sedentarismo. Eu era sedentária por causa da profissão, né? Nós somos médicos, a gente acha que médico é saudável, trabalho, 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 plantão, plantão, plantão. E eu estava em sobrepeso, embora já fosse ovo-lacto vegetariana, ainda tinha uma alimentação errada. Hoje eu escolhi não comer glúten, eu falo que eu sou ovo-lacto, mas de lacto eu quase já não ingiro mais nada, né? Porque o leite é um alimento inflamatório, o pão é um alimento inflamatório, o trigo, né? Então, isso foram escolhas que eu fui fazendo ao longo da vida, mas eu cheguei na crise, eu estava em sobrepeso, eu estava cansada, eu estava estressada, certamente a minha imunidade estava um horror, né, naquela época. Enfim, e eu fui obrigada a ir na crise, né? Meu marido falou: ah, você vai sair dessa vida. E fui na crise, comecei a fazer pilates. Eu odiava a academia, eu não queria fazer nada, porque eu odiava ver aquele povo com peso na mão e suando e tentando emagrecer e tentando ter saúde. Procurei o estúdio, fui muito bem acolhida pela Cris. Meu marido fez eu fazer 3 cheques e já deixar 3 meses pagos para ter certeza que eu dali não sairia. E aí foi muito bom, porque eu tinha lombalgia, eu estava estressada, estava cansada. E comecei a praticar o Pilates, foi há 7 anos, foi em setembro de 2013. E foi excelente para mim, transformou a minha vida, melhorei a minha saúde, sim, praticando exercício físico. Foi através, eu agradeço a você, Cris, que hoje eu tenho uma noção muito legal. E praticamente depois busquei a nutrologia esportiva para estar ajudando outras pessoas com o conhecimento, que a gente tem que ter o conhecimento para poder ajudar as pessoas. E isso transformou mesmo a minha vida. Hoje eu consigo realmente entrar numa academia, eu tenho seriedade de entrar e falar: não, eu preciso do exercício físico, porque realmente é o diferencial assim na vida das pessoas, é a alimentação saudável, exercício. Eu recuperei minha saúde, mudei muito mais os meus hábitos alimentares e realmente senti na pele a diferença, tá? E eu posso Legal. falar isso com muita satisfação, porque eu fui muito tempo sedentária.
E isso não foi nada legal para mim e para minha saúde. Legal. Ju, eu abri para os comentários, o pessoal que está ainda na live, se quiser tá pedindo, ó, né, fazendo alguma pergunta, algo nesse Com sentido certeza, que, a gente pode né, no esclarecer, caso, com a gente, certeza. até o pessoal que tá ali pode estar mandando essa live, ou, né, vai ficar 24 horas no ar, e as Com pessoas podem certeza. estar vendo novamente, né? A minha mãe não tem nenhuma pergunta, só mandou parabéns. Mãe, Olha que a vamos senhora tem perguntar pergunta, ele. tem, dona Claudete. Aproveita, aproveita. Oh, Dona Claudete, vamos fazer um aproveita que pilates, hein? ela faz lá em Concórdia, É Pilates. isso aí. Tem que Agora fazer não está exercício fazendo, né? físico. Porque agora está em casa. Não tem idade, outra coisa, não tem idade, por favor, para fazer exercício físico. Exercício físico é qualquer idade, Isso crianças, aí dá. adolescentes, adultos e idosos, qualquer idade. Aí, às vezes, o idoso pensa assim: ah, mas eu nunca fiz, como é que eu tenho que fazer exercício físico? Não tem idade, tá? Alimentação saudável também sempre tem a hora de começar, não tem idade, tá? É só querer. Isso aí. Então, acredito que o pessoal que está online aí ainda, eu quero agradecer, né? No caso, a disponibilidade de todos ali. Agradecer muito você, Ju, né, pela disponibilidade tua, né, de estar vindo na nossa live. Eu acredito que vai ter outros momentos, né, porque Com é um certeza. assunto muito legal, assim, para estar discutindo, né? E uma coisa legal manda, né, faz tua propaganda aí, onde que a gente pode estar, no caso, te encontrando, caso Ah, alguém tá. está Eu atuo. interessado, né? Eu vou Pode. deixar depois, mas eu atuo aqui em Itajaí, na Clínica Eupa, tá? Quem quiser pode seguir aí o meu Instagram, doutora Juliana Almeida Primo, ou Clínica Eupa, tá? Pode estar entrando em contato. Eu trabalho com nutrologia no geral, nutrologia esportiva, tá? E, na realidade, o nosso trabalho é envolvido com a saúde e o bem-estar de todas as pessoas, né? Não tem um foco só. Na realidade, nós somos seres complexos, né? Então, na verdade, a gente tem que Com cuidar de certeza. um todo. O ser humano é um complexo de mecanismos, não é só coração, não é só olho, não é só rim, não é só fígado, é um todo. Então, a gente está aí à disposição de quem quiser e fazer as perguntas, qualquer coisa, se quiserem mandar depois no privado, pode mandar que eu respondo também sem nenhum problema. Muito obrigado, Ju. Ó, o Danilo colocou ali na live Ah, o sim, teu doutora endereço, Juliana né, Almeida Primo. do teu Instagram, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente quem participou da live e vamos para mais uma, mais duas, mais três. Vamos colocar, né? Quanto mais a gente dissipar, eu acredito, a saúde, Com a certeza. atividade física, né? O A junção querer dos dois, a junção de tudo isso, eu acho com que é bem certeza. importante. Muito Eu que obrigado agradeço, Cris, novamente, agradeço pelo tá? convite, agradeço a Top, que sempre proporciona esses momentos, proporciona sempre divulgar, proporciona exercício, a saúde como um todo, né? Tanto os eventos da Top, como agora na quarentena, que você proporcionou aulas gratuitas online para todo mundo. Parabéns pelo teu trabalho. Opa, beijo. Teu trabalho, parabéns por tudo aí. Obrigada pelo convite. Deus abençoe, tá? Beijo.